para a área de lavanderia. Então, dentro da gestão de lavanderia, que é uma área que só tem lavanderia, todo campo que a gente vá, a gente encontra lavanderia. Então, eu dentro da minha experiência em tecnologia têxtil, 11 anos no Senai Tetic, lá no Rio de Janeiro, que está entre a equipe melhores do mundo. E eu tenho experiência suficiente também em fábricas para poder conversar, discutir sobre todo esse segmento têxtil. Então, eu costumo dizer que a minha cadeira afim é têxtil. Vocês estão fazendo o curso de Química e sabem que a Química é tudo. A gente respira Química, a Química está em todo lugar e a gente pode, dentro da preparação básica da Química, ser direcionado para qualquer ramo. Pode ser o têxtil? Pode. Agora, quem sabe onde é que vai trabalhar? Eu vou trabalhar na Vitamata, vou mexer com alimentos. Vou trabalhar na farmácia, não sei o que, farmácia. Vou trabalhar na Petrobras, óleo. Vou trabalhar em loja de cosméticos, perfume, essas coisas todas, né? Então, é muito amplo para a gente saber aonde a gente vai trabalhar. E a preparação, ela é totalmente básica para que, dependendo da área, aí sim, naquele lugar, naquela empresa, a gente vai se especializar naquilo. Mas o fundamento básico, como o nome diz, é básico, então a gente tem que estar bem embasado para poder chegar numa indústria, numa empresa e fazer um bom papel como técnico. E é isso que o TEC se propõe, tá? Formar bons profissionais, bons técnicos nessa área. Bom, eu estava falando com a professora falou, né, sobre o tempo, falou sobre o que eu gostaria que eu passasse para vocês, que era principalmente a parte de análise de água. A análise de água é isso no mundo. Então, se a gente chegar na análise de água, principalmente na parte de lavanderia, eu vou dar uma pincelada, vou passar bem rápido aqui alguns slides, se alguém quiser perguntar alguma coisa, pergunte. E passar bem rápido alguns slides dentro da área de tecnologia, depois a gente passa os slides dentro da área de lavanderia, e depois a gente vai para o laboratório e faz alguma análise lá. Certo? Eu fui, enquanto estavam lanchando, fui numa lavanderia, a lavanderia que a gente vai visitar amanhã, por favor, 5h30 da manhã, todos de pé, de cadeirinha, 8h30, 9 horas, tá bom. E aí peguei a água, não tratada deles, para a gente fazer umas análises aqui no laboratório e ver como que as coisas acontecem. Eu não tenho como fazer a análise da água, eu vou fazer a análise o tratamento dos efluentes. Por exemplo, falar, você tem como fazer DBO? Não tem como fazer DBO. Eu mando a química de oxigênio. Não tem. Por quê? Até porque, para os bichinhos se atuarem, se proliferarem, você tem de 5 a 7 dias dependendo da metodologia. E a gente não tem tempo. Demanda química de oxigênio. É rápido? É rápido. Agora, a gente tem equipamento aqui? Também não tem. Entendeu? Agora, sólido estocado, alguma coisa teria como ser feito, mas questão de evaporação e o resíduo que você vai pesar, né, a porcentagem que tem, é uma coisa relativamente simples. Outras análises que ela já falou, que vocês fizeram no laboratório, está tranquilo. Aqui talvez a gente consiga fazer uma dureza, caso vocês queiram. Que eu faça a análise de dureza, faço, tranquilamente. Você sabe que é a dureza da água, né? Você sabe que uma água dura não é um cubinho de gelo. Você sabe disso, né? O que é uma água dura? Quem sabe? É uma água rica em sais de cálcio e magnésio. Em que interfere a dureza dessa água? Interfere numa detergência, uma ação de detergência, por exemplo. Às vezes, você já deve ter tido essa experiência de estar num lugar usando determinado sabão, o sabão não espuma e não limpa. Né? O sabão está uma porcaria. Não, é a água dura que está fazendo com que isso aconteça. E a dureza da água, o excesso de cálcio naquela água vai fazer com que iniba essa detergente, iniba espuma. Se você pegar uma água dura, botar um pouquinho de detergente, se essa água líquida, cristalina, transparente, turvar, é porque pode ter dureza naquela água. Ninguém vê, porque são resíduos em forma de ppm. Uma água dura, ela é caracterizada como dura acima de 200 ppm de cálcio e magnésio.
Agora, a gente não consegue enxergar isso. Inclusive, esse é um dos venenos que tem para as caldeiras. Uma água sem tratamento para as caldeiras. Por quê? Uma água dura considerada com 200 ppm de cálcio e magnésio, né? 200 ppm, espaço por 1 milhão, ppm, miligramas por litro. 200 miligramas que tem em 1 litro. Quantos mil litros de água entram na caldeira? Qual o princípio da caldeira? Evaporação da água. Qual o princípio da evaporação? Limpeza. Eu quero uma água limpa, eu evaporo e condenso. Eu tenho uma água limpa. A água da chuva é uma água muito limpa. Por quê? Evapora e condensa. Né? A limpeza da água é muito grande. Agora, se eu tiver um resíduo, esse resíduo, ele vai ficando enquanto a água for sendo limpa, evaporando. Então, aquele resíduo que hoje não é nada, são 200 miligramas em 1 litro, não é nada. Mas quantos milhões de litros se usa no mês ou no ano? Então, aqueles 200 ppm que não é nada, vai se multiplicando, acabando que aquele tubo da caldeira, em que vai passar água ou fogo, dependendo se a caldeira for água tubular ou fogo tubular, vai incrustando, vai ter uma hora que vai fechar. Quando fechar um sistema de vapor fechado, o que acontece? Qual é a possibilidade de acontecer alguma coisa? A caldeira explode. O tratamento da água que não é feito adequadamente. Então, são alguns tópicos assim que a gente tem que ficar antenado, ficar ligado. Então, esse exemplo que eu dei da água dura, que é uma água que vocês quiserem, a gente tem como fazer lá embaixo, né? Essa análise, só para vocês verem como são essas coisas. Outras análises, dureza, turbidez, essas coisas, ela falou que vocês, dureza no pH, né? Ela falou que vocês já fizeram, certo? Então, vou só dar um apanhado aqui dentro da tecnologia 6, né? O professor aqui falou assim, ó, não fica com esse pessoal só por 5 minutos não, enrola eles até umas 9, 10 horas. É o que eu vou tentar fazer, beleza? Beleza. Bom, então o conceito básico da tecnologia, peixe é tecido, certo? Então, nós para fazermos o tecido, a gente tem que trabalhar com fibras. Alguém que sabe alguma coisa de fibra? Quem conhece alguma fibra? Fibra nenhuma? Celulose. Oi? Celulose. Celulose é a que gera o algodão. Fibra do algodão é a fibra de celulose. Tem celulose modificada, celulose regenerada, são os tecidos de liocel, de viscose, tecidos com toques diferenciados. Então, o algodão é a fibra mais comum no mundo, é a fibra mais utilizada no mundo e a melhor que tem para ser utilizada. Muitas plantações de algodão, o Brasil já foi um dos maiores exportadores e teve plantações de algodão, né? Em diversos estados, aqui na Paraíba mesmo, já tem muito, inclusive na Paraíba agora tem aquele algodão colorido, o algodão já vem colorido, então dentro da parte ecológica, a parte de não usar corante, é um toque de linha, porque é um processo que não pega química, é ambientalmente correto, certo? Então, o que está fazendo com que se feche as indústrias, se acabe a indústria têxtil nacional, são os importados, que principalmente o quê? O poliéster. O que é o poliéster? É aquele bermudão duro, aquele tactelzinho, né? Aquela fibra mais resistente, mas que não respira, ela não troca, parece um plástico você utilizando. Você usa uma blusa de poliéster. É uma blusa que você, de repente, não precisa passar, mas ela te incomoda, é quente. Você usa um lençol, às vezes você tem uma promoção aí, 10 lençóis de casal por R$1, vai todo mundo e compra. Quando você vê aquele lençol de poliéster, de mistura, poliéster algodão, que depois da primeira lavada, enche de bolinha, que é chamado de peeling, e que se a gente deitar, a gente fica todo incomodado, dá vontade de fazer uma barba daquele lençol para tirar aquelas bolinhas, e fora o aquecimento, né? Você deita ali, vai estar deitando no plástico. Então, essa fibra de poliéster é a fibra que concorre hoje em dia, principalmente com o algodão. Onde você tem o algodão a R$8 um metro, essa poliéster é 2.
Então, todo mundo corre atrás de custo, preço, poliéster, entendeu? Aí a qualidade, o nosso conforto, vai embora. Então, a fibra ela é muito importante. Então, você tem da fibra para o tecido, das fibras, que são fibras naturais ou artificiais, a gente fia, a gente tece, acaba e confecciona. Então, as fibras naturais podem ser vegetais, animais ou minerais, e as manufaturadas, as mais importantes, são malha e poliéster. As vegetais, as naturais vegetais podem ser sementes, caule e polifruto, as animais pelo, o casulo, e a mineral, as beijas. A vegetal, a semente, exemplo, o algodão e a paina, caule, linho, juta, cânhamo e rami, folha, sisal, abacá e pina, fruto, coco. Na feira aqui tem um caminho de mesa, eu estou chamando de caminho de mesa, aquele pano de mesa, de coco, cores bem bonitas, fibra de coco, legal. Então tem o algodão aí, né, o algodão, o capulozinho de algodão, né? A evolução do algodão até chegar ali, como era até chegar ali. Você tem sementezinhas, né? Você tem sementezinhas que o pessoal faz até óleo de algodão, né? Ração animal. Oi? Ração animal. Também usa ração animal? O algodão colorido, ele já vem nessa cor, o outro a gente ia ter que tingir, aqui está branco de vocês, o meu está cinza, e a gente coloca, o dele está preto, e a gente coloca a cor que a gente quiser. Aí o colorido já não precisa, que já está uma determinada cor. Então, é uma plantação de algodão que é uma colheita automática, né? A forma do algodão, vista longitudinal, vista transversal dela. Tem um processo que faz com que a vista transversal dela, através da ação da cáustica, se modifique dessa forma para essa forma, dando mais brilho, mais absorção de corante, um melhor toque, maior resistência. As fibras animais, pelos, casulos, a gente tem aí o pelo, a lã, de camelo, de cunha, alpaca, e se transformando leão em alpaca, transformando já no produto final, né? Tem coelhinho, angorá, também, que produz fibra para a indústria têxtil. Aqui, gente, ele não é um coelhinho que o camarada está fazendo fibra. Isso aqui é uma roca, vocês também já viram uma roca, que era aquela máquina utilizada antigamente, que eu acho que evoluiu, né? Para fazer o fio. O fio, quando você tem uma fibra, a fibra está paralela, consiste principalmente em estirar e torcer, estirar e torcer. Então você vai alongando e fazendo o fio. Essa máquina é exatamente para isso, na roca. Ele vai tocando aqui embaixo, aqui ele vai puxando, vai torcendo e vai gerando fio. As cabras, mohair, é uma fibra também bem conhecida, e a mohair do Cornish Hall, as poltronas são feitas dessa fibra de mohair. As cachemir, né, casaco de cachemir. Tem a seda, tem seus bichinhos da seda, que vão gerar aquele capulozinho, eles ficam aqui, ó. Os bichinhos vão gerar isso aqui, ó. Aí isso aqui que vai ser o fio da seda, que é uma fibra muito nova, né? Aqui, ó. As fibras naturais, o asbesto também é conhecido como amianto. Então, as regeneradas, nós temos aí as manufaturadas. Isso aí, por extrusão, a gente tem fibras de poliamida, poliéster. A viscose é de uma celulose regenerada. Então, são as formas que tem do poliéster vista transversal. Às vezes o camarada tem uma roupa de poliéster muito brilhoso. Aí, eu tenho um processo que eu tire o brilho? Não, não tem. Já faz parte quando você fez o poliéster, já fez com brilho. Você poderia tirar o brilho e colocar um agente opacitante nessa massa que você vai fazer o poliéster. Você tem o etileno glicol misturado com alguma coisa, gerando o produto final. Então você tem aí o fio, você tinha fibra, o fio,
Nas fibras sintéticas tem monofilamento, já podem ter ouvido falar nisso, e multifilamento e as fibras cortadas. Então, os processos de fiação, você está estirando e torcendo. Aí são as máquinas, as grandes fiações, vai formando os pavios, vai paralelizando as fibras, formando os pavios vão unindo pavios. Desses pavios unidos, a gente tem a opção aqui, né, de um emaranhado de fibras paralelizadas. Ficar desse jeito é desse jeito. Alguém pode ter ouvido já falar que existe um tecido penteado, ou tecido cardado. Praticamente todo tecido é meio cardado. O penteado, você tem uma paralelização melhor da fibra. Então você tem um resultado melhor em termos de qualidade final. Então você tem aí já a maçaroqueira, que vai fazer o fio mais fino. Aqui você tem uma outra metodologia da fita já gerando fio. Daí do fio a gente faz o tecido. O tecido plano vem de um entrelaçamento entre fios de trama e fios de urdume com comprimento, fios de trama é a largura que vai se entrelaçando. Então tem aí um processo manual, que a pessoa abre aqui, de um lado para o outro, aí passa o fio, depois inverte para passar o fio para o outro lado e vai batendo assim, daí compactando. PTA, que é a máquina que faz o tecido, que já faz com desenho, inclusive o jacar, esse TA chamado jacar, princípio da computação, a maneira como ele foi desenvolvido, fez com que daí a computação evoluísse. O 0 e 1, o 0 e 1, a colocação, lá no básico da computação. Então você tem um tiazinho aqui, uma experiênciazinha de algum padrão. Você tem aqui, sobe um, né, passa a espula, bate, aí inverte, sobe o outro, passa a espula e bate, e você vai fazendo os entrelaçamentos aí. Quando eu falo bate, esse arremate aqui. Você vai batendo assim e compactando. Então, a urdição, o fio de urdimento, é o fio de comprimento do tecido. Esse fio de urdimento, ele tem que ser engomado para você conseguir maior resistência para quando você o entrelaçamento do único com a trama, ele tem maior resistência e não ficar se partindo e não prejudicar a produção da tecelagem. Então você tem uma visão ampliada do entrelaçamentozinho. Isso aí é o princípio do computador também, naquele CA-JK. Aqui já é o resultado, olha quantos fios, olha planejamento, a programação que é feita para você conseguir isso aqui já foi o produto final. A inserção da trama, que é isso aqui, antigamente era por espula, se você passava para o lado, aí invertia o quadro, voltava. E ia batendo com o batedor. Esse é um tipo de lançadeira, antigamente era desse jeito a lançadeira, hoje em dia já é jato de ar ou jato de água. Nós temos também a tecelagem por malharia. Alguém sabe qual é a diferença de tecido plano e malha? Malha laçada, tecido plano é aquele entrelaçamento. Aqui é malha, ó, tem flexibilidade. Aqui não, tecido plano. Não tem esse... Uma informação, o produto ecológico ele está aqui em qual? Qualquer um. Porque o produto ecológico é a fibra. Na questão da fibra, da malha. Então, é a fibra, ele vai trabalhar do mesmo jeito que a outra. Só que a outra, quando você tiver o tecido, ou a malha, você vai atingir. Entendeu? Ali não precisa, porque a fibra já estava colorida. Justamente, porque a Embrapa ela desenvolve 5 tonalidades, né? Eu conheço 3, a verde, a caque e a bege. Eu conheço 5, eu trabalho com produto ecológico, é a bege, a marrom, a safira, a rubi e a verde. Então a mistura do bege com o safira... Já misturaram geneticamente? Já. A gente está tentando desenvolver, creio que a Embrapa deu um prazo de mais de 2 anos para tentar desenvolver azul, amarelo e rosa. É assim, dá prazo para
porque o comércio em si exige. Aí a gente, como comerciante, a gente tenta impor prazos para eles desenvolverem, né? Nesse caso, Dá certo? Tem dado certo? Porque tem um cliente nosso aqui que ele trabalha com algodão ecológico, que é algodão colorido. E como a safra foi muito ruim esse ano, Desde o ano passado. ele estava querendo tingir com corantes naturais. Eu conheço uma marca aqui em Voltante, ela é de Curitiba. A gente tentou desenvolver dessa maneira, com corantes naturais, de ervas, plantas, sementes. Tem um processo químico, porque já deixa de ser um produto ecológico. E a gente conseguiu ter um resultado bem satisfatório, porque além da gente ter uma tonalidade diferente no mercado, a gente tentou consolidar o produto orgânico, o que a demanda do mercado estava precisando, porque estava muito saturado, as 5 tonalidades. Então, a gente tentou todas justamente porque quando a gente chega no comércio de produto ecológico, é sempre a mesma tonalidade. E o consumidor que utiliza esse produto, ele já tem conceito pela marca. Ele não usa porque é bonito, ele usa porque tem um conceito de preservação para o meio ambiente. Então, justamente a gente tentou utilizar dessa maneira. Está crescendo muito esse mercado, porque a consciência da população, né, para esse mercado. A gente investiu muito, né, em cima. Devido às lavagens de jeans, né, que vem degradando no meio ambiente. Então, hoje em dia, a gente tem um percentual, vamos dizer, quando eu comecei a trabalhar na fábrica, a gente tinha 50% de clientes ativos, todos os meses fazendo pedido. Depois que a mídia começou a trabalhar em cima, a gente já alavancou um prazo quase de 80%. E vocês usam o quê? Uma etiqueta? A gente tem uma etiqueta. A gente já é conhecido durante 11 anos no mercado. Vai ver? É algodoeiro. Mas é do algodoeiro mesmo. O Valtese mesmo. Isso mesmo, ela é o patrão. Não, é ele que estava pedindo para desenvolver. Eu tenho lá na minha sala, tem um monte de corante lá, o próprio índio. E a gente estava fazendo uma parceria para eu desenvolver essas coisas para ele. Porque em si é muito trabalhado, vamos dizer. O que a gente trabalha hoje em dia com o processo de serigrafia, a produção é imediata, né? Mas quando a gente trabalha já com produto tingido ecologicamente, vamos dizer que por dia a gente só produz o quê? 5 peças, 10 no máximo. Porque o processo da temperatura, do alumínio, certo? E as tonalidades, né, de acordo com ele me deu uma brochurinha que ele tinha no curso que ele fez em São Paulo, e a gente está desenvolvendo. Agora é só para fechar essa parceria e começar a desenvolver outras cores. Entendeu? Bom, aí aqui, ele trouxe também malha, foi do tecido plano, tudo lá embaixo. Então a malha, né, é mais uma laçadinha, tem antigamente essas máquinas manuais. Aqui 2 agulhas para fazer as laçadinhas e a malha ali. Como produto final. Bom, isso aqui é a malha. E outras coisas interessantes como são usados na indústria têxtil, geotexto, construção civil, indústria automobilística, maquinaria espacial, medicina. Então tem tecido têxtil para decoração, geotexto ali para solo, fortalecimento também de estradas, aí uma camada de tecido de algodão, também geotexto ali para fazer tipo uma preservaçãozinha, né? Você tem a cobertura do estágio de futebol americano, aeroporto, cobertura, e gente, espera a foto do meu gato que tirar, desculpa. É para mostrar meu carro. Mas ele tem também texto ali por dentro. Só mudar a cor. As correias tem também dentro dela, né? As estruturas também de aviões, satélites. A medicina, né? Também utilizando na parte de desenvolvimento de fibras para a medicina. E a gente tem também os tecidos que são chamados tecidos técnicos, tecidos inteligentes e TNT, que é o tecido não tecido. Alguém sabe o que é o tecido técnico?
Tecido técnico é um tecido próprio para alguma coisa. Tecido para construção civil, tecido anti-chama, tecido à base de repelente, tecido para laboratório, tecido para piloto. Tecido técnico, tecido que a gente faz alguma coisa para ele resistir ao que o cliente queira. Tecido inteligente, o que seria isso? Aquele tecido que é muito usado nas Olimpíadas, né? O nadador nada mais rápido com o maiô, né? Desliza mais. O ciclista também já tem desempenho diferente. Camisas de futebol são feitas por tecidos inteligentes, que é um tecido que o camarada corre, mas não sua a camisa, né? Mas também não sente aquele calor do poliéster, tem uma troca, né? A camisa não pesa. Ela continua mais numa prega também, um pouco. Não gruda, né? Então, quer dizer, são tecidos inteligentes. E o TNT o pessoal usa muito, ultimamente até mais como um descartável, né? Fazer uma batinha, fazer um negocinho descartável, aquele tecido não tecido. Parece um papel, né? Mas é chamado também, tipo um vertex, né? É chamado também de tecido não tecido. Aí, uma vez que chegamos ao tecido, aí a gente tem a parte do beneficiamento, que é a parte que vai nos interessar, que vai gerar todo aquele efluente que a gente vai trabalhar lá embaixo. Então, o beneficiamento é um beneficiamento que pode ser um primário, secundário ou terciário. Eu pego aquele algodão cru, vou preparar o algodão, esse é o beneficiamento primário. Uma vez preparado esse algodão, preparei para quê? Para atingir ou estampar, é o beneficiamento secundário. Esse beneficiamento secundário, uma vez findo, eu vou para o beneficiamento terciário, que é o acabamento final, que é a parte do amaciante, para dar o toque, o caimento, a lisura, o conforto, utilizando sempre produtos para acabamento final, baseados nos graxos ou silicone. Nos beneficiamentos primários dos tecidos, a gente tem 3 processos: navalhada, escovar e chamuscada. A navalhada a gente vai passar a navalha para tirar os nós ou pontas presas no tecido. A escovada vai limpar a superfície e a chamuscada vai queimar os pelinhos que estão na superfície. Então aí a gente tem o exemplo da chamuscada. Cheio de pelinho, né? Queimou, aqui é uma chama, queimou e saiu uma superfície limpa. Então, um processo de chamuscada. Tecido plano, né? Uma vez feito o processo a seco, a gente vai para o úmido. Primeiro seria desengomagem. Lá atrás, lá na tecelagem, vocês lembram que a gente falou que o tecido tinha que ser engomado. A engomagem ajuda a eles, não a gente atrapalha. Então o primeiro passo que a gente tem que fazer é desengomar, tirar aquela goma. É uma goma de amido, normalmente, em que a gente usa enzima à base de alfa-amilário, que vai reagir essa enzima com a goma do amido, transformando em açúcar solúvel. Então, solúvel em água, eliminei. Ou seja, a goma que gera um toque indesejado e uma hidrofilidade ruim no tecido foi eliminada. O tecido já vai estar passível de receber outros processos. Uma vez tirada a goma, eu vou fazer um processo à base de soda cáustica quente, que é um processo chamado de cozinhamento. O que é o cozinhamento? É uma fuga, é uma limpeza forte. Eu vou atacar com soda cáustica os ácidos graxos que estão presentes no tecido, naturalmente no algodão, que são ceras, graxas, gorduras, pectinas, óleos que vêm de processos anteriores, formando, fazendo reagir esse ácido graxo com a soda cáustica e gerando sabão solúvel. Esse é o princípio da fabricação do sabão. Através de ácidos graxos, reagir com a soda cáustica, formando sabão. O processo de fazer detergente é diferente, você já usa uma matéria-prima diferente. Agora, a saponificação é a reação entre ácidos graxos e soda cáustica. Isso aí é uma máquina de beneficiamento, o fio era cru e ficou branquinho, porque foi alvejado.
Isso aqui são máquinas que você tinha no extingimento, aí ficou manchado, mas não atrapalhou em nada o alvejamento não. Isso aí também é tecido plano, um outro procedimento, uma outra metodologia de trabalho em grandes indústrias. E aí são máquinas enormes que as indústrias beneficiam específicas. Grandes números. O alvejamento, já eliminei a goma, já eliminei cera, graxa, gordura, pectina, agora vou eliminar a cor. O algodão, ele é levemente amarelado, cor da coca. Depois que a gente alveja, aí ele vai ficar mais clarinho, assim, a cor do papel de vocês mais ou menos, se eu utilizar na minha receita depois um aditivo óptico, em que você altera a faixa espectral da visão da gente dentro do tecido e vai fazer com que fique mais branquinho, né? Que é também aquele produto que a gente usa que quando a gente vai na murneira parece que a roupa acendeu. A blusa de vocês, caderno de vocês, tudo tem alvejante ótimo. Então, algodão cru, hidrófobo, algodão alvejado, hidrófilo. Hidrofilidade absorve água. Hidrofobicidade não absorve. Uma meterização é um processo que altera a estrutura física, já foi comentado. E uma fixação é onde a gente pode trabalhar também a estrutura do tecido. Então, essa é uma rama, uma máquina que vai controlar a largura, o enviesamento. Aí depois a gente vai para o tingimento. Uma coisa que é muito comum na parte do tingimento, que é um cuidado muito grande que tem que se tomar nesse desenvolvimento, tá certo? Eu já fiz um dos testes de controle de solidez da luz e com erva mate, e ele não tem solidez da luz. O verde mesmo lá, ele, se tiver contato muito próximo na vitrine, ele fica todo manchado. Não, ele muda, né? Às vezes já deve ter visto em loja um tecido que está na vitrine, a roupa toda dobrada, na hora que abre, a parte de dentro está em outra cor. Pode ser uma luz incandescente, fluorescente, cada corante tem a sua sensibilidade. Então são cuidados que a gente tem que ter. Quando você vai numa loja comprar uma roupa, uma coisa que muito me irrita, é quando alguém pega na roupa e fala, pô, esse tecido é bom. Ele já falou que é bom, já titulou. Olha que maravilha, que tecido bom. Poxa, eu nunca vi um dedo dizer que o tecido é bom. Por quê? Porque você pegando um tecido, você consegue ver o caimento, está gostoso, entendeu? O encorpamento do tecido. Agora, você não vai ver se ele vai soltar tinta, se ele vai torcer, se ele vai colher, se ele vai desgastar, você não vai ver nada disso. Eu só vejo isso depois de lavado. Então, na vitrine, você pegando, você não tem condição de saber se o tecido é bom ou não. Independente de ele ser mais grosso ou mais fino. Esse tecido é mais grosso, é bom. É bom por quê? Porque é grosso? Não, tem nada a ver. Fininho pode ser bom também, ou até melhor. Dependendo do que foi feito na indústria para o desenvolvimento dele. E uma das coisas também que eu sempre gosto de frisar, na parte de beneficiamento secundário, que é a parte de tinturaria, é super importante o quê? O foco da cor, o observador. Saber o que é a cor. Conhecer de cor. Então você tem o daltônico, o camarada que consegue ver o vermelho, o verde, algumas coisas assim. Ou você tem o camarada que tem uma sensibilidade muito grande de cor. Um colorista hoje em dia, um colorista de cabelo. O cara ganha muito dinheiro. Por quê? Porque o cara entende cor. Nas indústrias também, a cor é muito difícil. A reprodução da cor é uma coisa difícil. O camarada chega para mim e fala, ó, faz esse vermelho para mim, eu faço. Agora, às vezes eu vou tentar 20 vezes para eu chegar nessa cor. Aí acontece ele não chegar. E às vezes acontece Tem ele não uma chegar. remessa, a gente iniciou com um azul, pelo segmento ecológico. O primeiro azul da primeira remessa era um azul bem forte, um azul turquesa. Nos processos creio que no 500 já estava ficando um azul marinho. Aí, porque no caso, o processo esqueceu que não podia tirar imediato. Mas é ruim.
Aí quando tirava imediato, já dava O outra. íntimo você vai ver, o íntimo é um dos piores que tem para atingir. E acontecia que no catálogo, quando passa para o papel, ele tem uma tonalidade. Quando a gente desenvolve ele, as imagens, ele tem uma tonalidade. Quando passa para uma produção fotográfica, ele já tem outra tonalidade. Quando passa para impressão no papel, ele fica totalmente diferente. Não presta não. E os clientes são muito exigentes nesse sentido. Ah, não, aqui ele é azul. Azul turquesa. E por que aqui veio para mim azul quase royal? Aí Eu falei com ele. Processo pra gente identificar. Eu falei com ele, um dos riscos que você tem no desenvolvimento disso aí é a matéria-prima, quer dizer, o corante, a matéria-prima. Por quê? Se hoje você tem uma plantação que está no padrão, amanhã vende outro canto do padrão, não vai dar outra coisa. Justamente. Entendeu? Então, uma coisa, quando a gente mais, assim, nos corantes sintéticos que são utilizados, o corante índigo até uns 50 mais ou menos ele era natural. Depois sintetizaram esse corante. Aí você passou a ter uma uniformidade maior. Mas a repetibilidade da cor é muito difícil. A reprodução da cor é uma coisa e a repetibilidade é outra. Reproduzir a cor é esse vermelho, eu fiz a cor. Agora, será que em 10 tingimentos que eu fizer, eu vou ter esse mesmo padrão de cor? Então, isso é outra preocupação, entendeu? O grau de repetibilidade que aquele corante te favorece como sendo uma coisa, assim, certeira, entendeu? Então, dentro da cor, é importante a gente conhecer algumas características disso. Por exemplo, a ilusão de ótica é um veneno. A gente pensa que está numa cor, até por causa do iluminante, são 4 iluminantes normalmente que se tem, luz do dia, incandescente, fluorescente e a luz negra. Então, dependendo, se você mudar o iluminante, você mudou tudo. Por exemplo, eu vou observar a cor dessa camisa aqui, se eu for ali fora, ela está diferente, de forma comparativa. Então, o iluminante é super importante. Isso gera muitas vezes uma ilusão de ótica. Você está no shopping, você compra uma roupa esverdeada, quando chega em casa está marronzada. Pô, trouxe a peça errada. Não trouxe a peça errada. A peça é aquela mesmo, mas por causa do iluminante, você teve a sensação. Então, só para brincar com a ilusão de ótica, vocês acham que essas linhas estão retas? Isso aqui é trabalho. A escova detrás está puxando, né? Aqui, tem quantos pontinhos pretos? Não, eu só olho de um jeito. Tem quantos pontinhos pretos aí? Tem nenhum, né? Tem nenhum pontinho preto aí. Contraste, não. 2? Contraste da entre as cores. Parece. O cara de não tem nenhum. Não tem nada acendendo e apagando aí. Se você pegar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. Nada acendendo e apagando aí. Né? Mas se olhar no geral a gente vê. Cadê? Ilusão de ótica. Doce ilusão. Ilusão de ótica. Aqui. Procure focar nesse pontinho preto aqui, enquanto é até simples, devagarzinho. Foque bem, se quem quiser chegar mais perto, pode. Foque bem aqui, depois de 30 segundos, olhe para aqui, para ver o que vai acontecer. Copiei a bandeira lá. Com que cores? Verde e amarelo. Só vi verde e amarelo. Não é? Verde e amarelo não Ah, tem um azul nele, tem um azul nele. Né? Porque aqui existe um nervo óptico em que você, dependendo do seu cansaço visual, ele satura. Quando ele satura, você passa a ter uma cor complementar dele. Então você tem a cor complementar desse aqui é o verde. A cor complementar desse aqui é o amarelo. Entendeu? Então você vê no nervo óptico essas cores complementares quando já está saturado.
Então, o cansaço da vista também gera coisa. Né? Outra coisa também importante é a superfície de avaliação. Né? Uma superfície regular ou uma superfície irregular. Ó, irregular, regular. Quanto mais irregular for a superfície, você já deve ter dado isso quando iniciar a propriedade da matéria. Brilho. Né? O que é importante para que a gente tenha brilho? Uma superfície lisa. Quanto mais lisa a superfície, maior vai ser a reflexão de luz, maior a luz. Bom, uma outra coisa também importante, como eu falei naquela hora do branco ótico, que alterava a faixa do espectro da luz visível. Qual é a faixa do espectro da luz visível? É de 400 a 700 nanômetros. São as cores do arco-íris. Antes disso, tem infravermelho, vai de infravermelho a ultravioleta. Né? Tem micro-ondas, ondas de rádio, tem diversos tipos de ondas. Agora, as ondas da luz visível é essa faixa aqui, que é a faixa do arco-íris, 400 a 700 nanômetros. Então, Newton, grande amigo meu, Isaac Newton, chamo Newton, de tinha com ele, criou um prismazinho, né, em que ele fez o quê? Com que a luz branca ela se abrisse no prisma. Que é o que a gente vê em arco-íris, que é o que a gente vê numa festa de luz em casa, janelinha lá, tem uma frestinha de luz, como se aquela frestinha se abrisse e gerasse as cores do espectro da luz visível. E ele fez a experiência também seguinte: quando inverteu o prisma, voltou a ter o branco. Então, dentro da parte da luz visível, amigo, você tem luz infravermelha ou ultravioleta. As ondas, ó. O resto são outros tipos de ondas. Agora, as ondas dessa faixa do espectro que a gente consegue enxergar é. Aqui é o disco de Newton. O que faz o disco de Newton? Se você girar, né, a união de todas essas cores vai aparecer branco. Está tudo branco. Olha o disco de. Vocês fizeram um trabalho para ter os pacientes. Teve um grupo que fez, lá de Argentina, concorrer ali com os pacientes, lá em Olinda. Você não? Bom, dentro desse espectro da luz visível, né, em que a gente tem que ter uma fonte, um objeto e um observador. Tem que ter os três para você ter aqui. Então, se você tem uma luz branca incidindo em cima do objeto vermelho, o observador vai enxergar o quê? Vermelho. Se você tem uma luz branca incidindo em cima de um objeto azul, você vai enxergar no amarelo, o amarelo. Vejam bem que a gente vai falar de misturas de cores, mas a gente está falando não de misturas que a gente faz, assim que a gente aprendeu na escola, como a gente faz, e sim de fontes luminantes. Então, se eu tenho uma luz branca incidindo no objeto branco, que é o conjunto de cores do espectro, vai refletir o quê para o observador? Branco. Se aqui, que é ausência de cor, ausência de luz, vai refletir o quê? Né? Então, dentro disso que eu estava falando, dos iluminantes, em que a gente tem as cores primárias, na mistura que a gente aprendeu que é o que? Amarelo, vermelho, azul, me parece, né? Nos iluminantes, quer dizer, aí o amarelo com o azul dá o quê? Verde. O amarelo com o vermelho dá o quê? Laranja. Laranja. E o vermelho com o azul dá o quê? Dá roxo. O roxo, que é o violeta, que é o magenta. Aqui, as cores primárias estão sendo essas: laranja, o verde e o violeta. São as cores primárias, gerando as secundárias que a gente conhece como sendo as nossas primárias de mistura. Então, olha só que legal. Eu tenho um objeto branco.
Se eu boto a incidência da luz laranja, eu vejo laranja. Se eu estiver misturando laranja com verde, ó, laranja com verde deu o quê? Deu amarelo. Laranja com verde deu amarelo. Misturando as três, deu branco. Legal, né? E o que a gente conhece de secundárias ali, é mais ou menos aquilo mesmo de laranja com violeta. Bom, aqui está querendo dizer o seguinte. Já pegando duas cores secundárias daquela que a gente conhece em função disso aqui, ó, a gente está tendo já uma mistura com os resultados no centro, como é a mistura feita no branquinho. E aqui na pintura é aquilo que a gente conhece. Quando você falou que algumas cores não são conseguidas, se eu tiver uma gama de corantes correta, eu consigo fazer qualquer cor. Qualquer cor. O que é uma gama de corantes correta? Cada classe de corantes, eu tenho cada fibra tingindo com um tipo de corante. Cada classe de corantes, eu vou ter um processo de tintura diferente. E eu vou ter um grupo de corantes para me permitir fazer qualquer cor, dentro das suas classes. Essa aqui é uma classe de corantes direta. Para eu ter um grupo de corantes que eu consiga fazer qualquer cor, isso aqui é o suficiente. Então eu tenho dois tipos de amarelo, o amarelo ouro e o amarelo limpo. Eu tenho três tipos de vermelho aqui, um escarlate, um vermelho azulado. A gente começa a pensar em conversa de maluco, né? O cara é maluco, pô, vermelho azulado, amarelo esverdeado, mas a gente usa muito isso. Eu tenho dois tipos de vermelho. Esse vermelho aqui, ele é um vermelho chamado de azulado. Está tendendo mais para o azul, aonde quando eu tenho esse é um vermelho mais alaranjado. Para eu fazer esse vermelho, eu teria que usar o amarelo. Para eu fazer esse vermelho, eu teria que usar o azul. Então ele tem de um lado para o outro. Eu tenho o rubinol, que é chamado de cor suja. Eu tenho os corantes limpos e tenho corantes sujos. Não sei se vocês conseguem enxergar isso. Cor pura, cor vibrante, cor limpa, ó. Cor bem limpa. Aqui é como se tivesse uma cor turva, assim, feia, é a cor suja que a gente chama. Eu tenho basicamente os três tipos de azul: azul royal, azul limpo, que é o azul bebê, azul marinho, azul turquesa, e eu vou ter o preto, que você fazer esquisito aqui com o azul, por causa daquilo que você falou do. Da Então, com esses corantes aqui eu faço qualquer coisa. Deixa eu tirar uma foto. Não, depois você bloqueia aqui se quiser. Bom, aí tem a história, né, da tinturaria. Começou com os naturais, natureza, a gente tem a cochonila, que gosta muito, né? Tem pau-brasil, tem o índigo, né? A mineira, pau-brasil, os corantes aí, caracol, cochonila. Aí dali, os naturais gerados e sintéticos. A Baia foi uma das maiores, ainda é, uma das maiores empresas a produzir o índigo, estrutura do índigo ali. Aqui a correlação, tipos de corantes físicos. Por exemplo, a celulose eu consigo tingir corante a pulpa, leucoético, enxofre, reativo, direto. Então, dependendo do corante, da fibra, eu vou escolher uma classe de corante que eu consiga trabalhar. Aí isso aí envolve solidez, custo, repetibilidade, então envolve alguns conceitos para você ver qual a classe que você vai reproduzir aquela. Então nós temos aqui o tecido tinto, aqui temos o fio tinto que gerou esse tecido colorido, ali tingimento fio. Aqui, processo de tie-dye, aqui é uma policromia, que você vai sobrepondo cores para até ter o produto final. Aqui a gente tem a fibra algodão, em flocos ainda, tingido também. É comum a gente achar em farmácia algodão colorido, né?
Vou comprar algodão, antigamente eu comprava um branquinho, agora tem aquela bolinha de amarelinho, rosinho, pretinho, azulzinho. Tingimentos do fio de algodão, são máquinas de 100, 200 fios que tingem o fio de uma vez só. Aqui é o jacá, aquela máquina de tecer, usando tintinha. Aqui é importante, que é o rolo de ungimento. No caso, focando no índio, a gente vai tingir o urdune para poder fazer o índio. Aí a gente tem o tingimento do índio. Se vocês forem ver, você tem a parte de cima e a parte de baixo do tecido. No índio, a parte da frente, que é o urdune que está por cima, ele é azul. A parte de trás, ele é branco, que é onde está mais a tarja. Então todo mundo já deve ter visto que embaixo é branquinho, em cima é azulzinho, a não ser que tenham feito um tingimento na roupa toda, aí vai ficar toda muito igual. Então aqui a gente tem a parte de cima, que é o urdune que foi tinto, a parte de trás, de baixo, que é o avesso, né, que não foi tinto, que é mais o fio da trama. E vocês notam também esse enviesamento, você faz parte da estrutura do tecido é um tecido tarjado. Aqui a parte da estamparia também, estamparia quadro, estamparia cilindro, né? Diversas cores, a sobreposição de cores, encaixe de cores, cada cilindro é uma cor. Então você tem aqui, digamos, 8 cores, são 8 cilindros. Então o tecido vai passando, os cilindros vão encaixando as cores, né? E você vai tendo o tecido produto final. Isso aqui é o manual de silkstream, né? Aí você tem só uma ideiazinha, se você quiser fazer esse desenho, então tem que ter um quadro para o laranja, um quadro para o amarelo, um quadro para o verde e um preto para fazer os contornos. Então tem os negativos, tirar o negativo de cada um para poder fazer as telas. Separação das cores ali, ó. Essa florzinha aqui. Isso aqui é uma cor, isso aqui é outro, vou tirar o outro. Cada cor eu tenho que tirar um negativo. Até o produto final. Isso aí antigamente é bloco, relevo, como se fosse um carimbo, né? Então a máquina quadro, automática, dessas grandes. O rotativo de novo. Bom, daí a gente vai para o beneficiamento terciário. Só para vocês terem uma ideia do que pode ser feito beneficiamento terciário. Isso aí é o quê? Você pegou a roupa em casa, você lavou a roupa, depois você amaciou. Isso aí é a parte final, que seria a parte do amaciamento. Então a gente tem como fazer alguns efeitos da seco, usando uma calandra, seria o princípio do ferro de passar, alisar e fazer com que você ganhe um brilho muito grande, dependendo da temperatura da força aplicada. Você tem camurça, você tem flanela, e você tem estabilidade dimensional, que é o que te dá um acabamento final do tecido de forma que ele não encolha, ou torça, ou enviese no final. Então, processos físicos que a gente pode conseguir. Um tecido referente à água, que elimine impurezas, que seja antibactericida, antifúngico, antitraça, que use resina, anti-ruga, encorpante, que é muito comum em teletelas de caminho social, anti-peeling, anti-gasante, anti-chama, anti-estático. Então a gente tem condição de fazer diversos tipos de acabamento. Então aí é uma rama que vai dar esse acabamento final, dependendo do banho que você vai colocar aqui, para conseguir obter o que você está querendo. Então, acabamento anti-chama, você tem um teste, um tipo de avaliação. Você passou, submeteu o tecido a um acabamento anti-chama, aí botou um pouco para ver se realmente ele ficou, se deu certo, né? Esse aqui é aquele branco ótico que dá essa cor branca marronita que eles estão usando. Esse aqui também é o anti-chama, é um teste de chama, que na realidade ele chama, que é o tecido anti-chama, mas não é anti-chama. Ele é um retardante de chama. Por quê? Se, assim,
o maior responsável pelos incêndios do mundo é o tecido. Se eu tiver aqui um curto-circuito, se eu tiver uma cortina, ou um tapete, ou um sofá, vai inflamar, vai pegar fogo. Agora, quem fez a ignição? O curto-circuito. E quem acendeu? O tecido. Então, os maiores responsáveis pelos incêndios é o tecido. Então, a gente faz o quê? Faz o acabamento retardante de chama. Na hora da ignição, ele não anda, ele não pega fogo. Agora, lógico que estiver no meio do incêndio de tecido, ele vai pegar fogo. Agora, ele faz aquele charminho, sabe quando você está querendo a menina, não, mesma coisa, faz o charminho. Não quero fogo, não, tá bom, então vamos ver, né? Vamos pegar fogo. Então aqui, um com retardante de chama e o outro sem. Aqui após 12 segundos, ó, aqui já estava, né, bem inflamado aqui, ó. 24 segundos, 40 segundos, 80 segundos. E o retardante de chama aguentou os 80 segundos. Deu uma escurecidinha, ó, escureceu aqui, ó. Aqui, ó. Mas ele aguentou. É assim. Para quem não conhece o ácaro, aí o figurinha do ácaro, é bonita, né? A gente fala anti-ácaro, os ácaros, né? Tinha um professor lá no Senai, que às vezes tomava até susto, abria a porta, o cara vivia por dentro, assim, o cara é neurótico. Abria a porta, fecha a porta, porque eles estão entrando, eles têm os ácaros! Não é assim não. Os ácaros gostam de quê? De um ambiente quente, um ambiente úmido, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em casa com o quê? Com mofo, né? Com umidade no armário, senão começa a dar mofo no armário, né? Então os ácaros adoram esse ambiente. Então evitem esse ambiente úmido e quente para eles não se estragarem tudo, né? Porque vocês sabem que mofo deu, já era, acabou tudo, né? Daí o teste anti-odor, é o início. Daí é um teste anti-odor. Quer dizer que chegou em acabamento, profissional, e é caro que o acabamento, normalmente, para o anti-odor é a base de prata. São produtos à base de prata. Então, quase ninguém não consegue botar preço no mercado. Mas tem teste aí também que pode ser feito para anti-odor, né? Então, o teste esterilizante, não dá para ver direito aqui não. Você faz um acabamento esterilizante, aqui é para botar umas gotinhas para ver se vai penetrar, se vai molhar ou não. Aqui é da parte da luz visível, né? A radiação solar, a gente fala muito em aquela proteção UV, né? Proteção 50, proteção 30, né? Proteção 15, o pessoal vai atrás, em vez de usar bronzeador, usa óleo protetor, né? Então tem as radiações, tem os efeitos também de algumas roupas aí que às vezes você pensa que não está acontecendo nada, mas está. Na realidade, essa menina aí estava com maiô, esse maiô era um maiô de bolinha, em que a bolinha era branca. Não era? A bolinha não era branca? E aqui o restante do corpo era colorido, era tinta. Então, onde estava branco, passou a luz, passou, né? A radiação solar passou, aí queimou. Queimou tanto quanto queimou onde não tinha nada. E na parte escura ficou assim protegido. Eu lembro que uma vez eu comprei uma sunga para o meu menino, era uma sunga de listinha, ele ficou com a bunda toda listadinha. Era azul e branco, se eu não me engano. Né? Pequeno, azul e branco, a parte de azul protegeu, a branca não, passou, né? Mas uma calandra aí para certos efeitos e uma tamponizadeira para estabilidade friccional. É uma máquina que, ao longo de todo aquele processo de extensão do tecido da fibra, no final, a gente passa numa máquina que vai contrair para deixar o tecido de forma que, quando o cliente for, ele não vá encolher. Bom, essa é a partezinha de tecnologia. Está vendo como é rápido?
É 10 anos.